Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal Filosofia Ser e Pensar. Hoje, nosso entrevistado na série Hermenêutica dos Clássicos é o professor Mendo Castro Henriques. O professor Mendo Castro Henriques é professor da Faculdade de Ciências Humanas e membro da direção do Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa. É licenciado e mestre em Filosofia pela Universidade de Lisboa e doutor em Filosofia Política pela Universidade Católica. Frequentou estágios de pré-doutoramento na Universidade de Munique, Alemanha, e na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Atualmente é o presidente da Universidade, do Instituto da Democracia Portuguesa, associação cívica fundada em 2007. Além de ser o coordenador do projeto de tradução do Insight, um ensaio sobre o conhecimento humano, de autoria de Bernard Lonergan. E é sobre esta obra monumental que iremos tratar. Olá, professor Mendo, seja bem-vindo. Bem, eu gostaria de começar a entrevista fazendo uma pergunta que engloba a biografia e a importância do pensamento de Bernard Lonergan. Quem foi o Bernard Lonergan? Como se deu a formação dele intelectual, especialmente no que diz respeito à influência do pensamento de Tomás de Aquino, porque é mais do que uma influência. O Lonergan ele fala que se apropriou do pensamento de Tomás de Aquino de alguma forma. E qual seria a importância do pensamento filosófico de Lonergan para o debate filosófico contemporâneo? Muito obrigado, Marcílio. A vida de Lonergan ocupa praticamente o século XX, porque ele nasce em 1901 e falece em 1984, e, portanto, viveu aqueles grandes momentos históricos, como seja, sendo ele um natural do Canadá, um canadense que até cerca de 1900 e antes dos anos 30 está no seu país de origem. Tornou-se um sacerdote jesuíta que, como sabemos, exige uma formação muito longa e apurada, com vários testes pelo meio, e que o levou até a Inglaterra, França e depois Itália. Voltou ao Canadá, onde começou a elaborar, não só na área de filosofia, como de teologia e também de economia. Ele é conhecido como um economista encartado, digamos assim, com uma teoria económica. E depois de ser professor na Universidade Gregoriana em Roma, que é uma universidade de referência da Igreja, regressou, neste caso, aos Estados Unidos, onde veio a falecer em Boston, cidade na qual existe o chamado Boston College, que teve uma presença jesuíta sempre significativa e católica, onde existe um centro de estudos do nosso amigo Fred Lawrence, Lonerganianos. Bom, com esta vida que ocupa o século XX, naturalmente o que é de esperar é que ele venha a refletir as preocupações e os anseios do século passado, não só do ponto de vista intelectual, e estamos a falar da grande transformação que as ciências tiveram, as ciências da natureza, as ciências exatas, e Lonergan era um conhecedor da física quântica, da teoria da relatividade, das chamadas ciências duras,
como era ao mesmo tempo um conhecedor da psicanálise, da psicologia do desenvolvimento, de nomes como Freud, Kohlberg, Piaget, que também modificaram a nossa visão antropológica. Ou seja, em Lonergan, dá-se o caso muito raro, pode-se dizer, de alguém que está à vontade, quer nos conhecimentos das ciências da natureza, que exigem linguagens muito complexas e o domínio da matemática, desde logo, como está à vontade nas humanidades e nas ciências antropológicas, psicológicas, a história e a economia, que naturalmente têm métodos muito diferentes. Acresce a esta grande informação científica o facto dele ter tido uma preparação filosófica que, como era hábito na altura, passava pela leitura da escolástica. Por sua vez, a leitura da escolástica implicava ter conhecimento dos clássicos, Platão e Aristóteles, não é? Influentes. E dentro da escolástica, devido à tese de doutoramento que ele elegeu sobre o verbo em Tomás de Aquino, como o Marcílio disse bem, ele esteve 12 anos, é uma expressão penso que ele usa, até se apropriar da mente para saber o que é que Tomás de Aquino queria dizer, mas ele não é de modo algum tomista, isso não faz sentido. Digamos que ele de Tomás de Aquino reteve todas as questões, mas considerou que as respostas eram do século XIII, portanto, com uma linguagem, com preocupações que já não dizem muito ao século XX. Basta um pormenor. Há um termo que Lonergan nunca utiliza, que é o termo substância. Ora bem, o termo substância, na escolástica, é uma certa tradução, enfim, do grego, discutível, aliás, mas é central para compreender o pensamento escolástico, como é que a substância é um composto, matéria e forma, etc. Ora bem, do ponto de vista do Lonergiano, pura e simplesmente não faz sentido falar de substâncias. A atitude que ele desenvolve nessa obra monumental, que é o Insight, um ensaio sobre o conhecimento humano, é precisamente dada por uma definição muito célebre que ele introduz de que ser é tudo o que se conhece e tudo o que há para conhecer. É o que ele nos diz, como o Marcílio sabe. Ora bem, isso significa que estamos fora daquelas definições, pois, substancialistas, se quisermos, das ontologias substancialistas, e, portanto, nesse aspecto, ele de tomista não tem nada, nem de antitomista também. Bem, uma próxima pergunta diz respeito à estrutura da obra Insight. Na introdução à edição brasileira, você fala exatamente dessa estrutura, né? Como ela está constituída, a estrutura dessa obra, o Insight, de Bernard Lonergan. Como está dividida a obra nessa estrutura e por que Lonergan imprimiu esta ordem inteligente ao seu livro, englobando tanto a compreensão quanto a questão do ser. A obra sendo longa, indiscutivelmente, nessa edição em língua portuguesa terá quase 800 páginas, não é? E sendo de uma linguagem, como é que é dizer, austera, não tanto complicada, mas muito austera, sem grandes imagens. Aliás, não há ali muito... Ele não estava muito interessado no apuramento estético. Há autores que têm imagens muito bonitas, muito cativantes e que nos ajudam a perceber o curso das ideias. Não é o caso de Lonergan, de facto. É uma linguagem austera, uma linguagem rigorosa, bem construída, extraordinariamente construída, mas para nos facilitar o percurso, de facto, a obra tem uma estrutura muito clara, que ele próprio indica, em duas partes, como se fosse uma, digamos assim, uma charneira, não é? A charneira é formada pelo capítulo central, que é o capítulo 11. Os primeiros 10 capítulos, no fundo, são exercícios sobre o que é conhecer, e os últimos
10 ou 9 capítulos são apresentações do que pode ser conhecido. Como ele diz numa frase também, se nós soubermos o que nos sucede quando estamos a conhecer, e o que nos sucede quando estamos a conhecer é que temos insights, então poderemos conhecer quando isso sucede. Isto é, se nós nos apropriarmos de um modo de conhecimento, que ele, aliás, descreve por um mantra que é repetido ao longo da obra, isto é, temos que ser atentos, racionais, inteligentes, responsáveis, ou com esta formulação muito simples, ou com uma formulação mais elaborada. Este mantra, porque é disso que se trata, vai sendo repetido ao longo do Insight e é retomado noutras obras, como tópicos de educação, método em teologia, e outras que ele escreveu, mas nestas de teor filosófico mais evidente. Então ele diz-nos que é essa atitude, é essa disposição, é essa, um anglo-saxónico usaria a palavra awareness, estar orientado, estar desperto, estar aberto também para a realidade de uma forma atenta, inteligente, racional e responsável. Mais tarde ele acrescentará, e apaixonada, mas isso não se nota no Insight, aparece noutros artigos. Portanto, haverá uma dimensão afetiva que ainda vai ser importante ter em conta. Mas o Insight é um ensaio sobre o conhecimento. Portanto, está lá dito. Então, se essa atitude for cultivada, compreende-se que qualquer que seja o método, o caminho que nós estamos a ter de acesso à realidade, seja o simples senso comum. No Brasil, eu até sei que o senso comum tem um sentido, tem uma conotação negativa até. O senso comum é o que toda a gente diz sem grande razão. Noutras tradições, senso comum, common sense, é mais, digamos, houve uma interrupção, mas continuamos. Como eu dizia, no Brasil, senso comum tem até uma conotação negativa, creio eu, mas para Lonergan e para a tradição anglo-saxónica, na verdade, para a tradição clássica de Aristóteles e de Tomás de Aquino, o sensus communis é, digamos, o pensamento imediato, que não tem muitas preocupações metodológicas e que, no caso de Lonergan, nos resolve os problemas práticos. Portanto, eu estou a insistir de que, seja no dia-a-dia, no cotidiano, em que nós precisamos nos orientar para resolver problemas práticos, seja, e é por aí que ele começa o Insight, no exercício científico, muito exigente, com métodos, com regras, à maneira cartesiana, seja depois na filosofia também, e depois na teologia, nós, diz-nos Lonergan, descobrimos que há uma atitude comum do espírito humano que nos leva a ter intelecções. Nós, na edição em língua portuguesa, pusemos Insight no título, não é? Porque na verdade, outras línguas fizeram isso, não modificaram o termo insight, e o termo entrou no vocabulário corrente até certo ponto, mas no interior colocámos intelecção, porque é disso que se trata. É uma descoberta da realidade, é aquilo que nós podemos fazer equivaler ao, está-se a ouvir o som, um estalar dos dedos, quando nós, pois descobri, encontrei. É uma luz que se acende também, se quiséssemos usar uma imagem visual, e portanto, é isto que o livro nos apresenta, uma verdadeira odisseia do conhecimento, através de todas as manifestações, ou das mais significativas manifestações humanas. O professor tocou de passagem aí na questão da intelecção como algo central nesta obra, o Insight de Lonergan. Em geral, geralmente uma obra filosófica ela tem uma ideia fundamental ou um princípio diretor, né, que norteia a obra como um todo. Inclusive, numa palestra sua, intitulada Bernard Lonergan, uma filosofia para o século XXI, você trata dessa questão da intelecção. Eu pergunto o que seria a intelecção em Lonergan
e quais seriam os obstáculos que impediriam a realização deste ato de intelecção, porque Lonergan ele trata da questão do oversight, não é? Ou, em outros termos, do escotoma, uma espécie de escotoma intelectual, que são obstáculos que impedem a realização da intelecção. Sem dúvida. Talvez uma forma interessante e ao mesmo tempo profunda de responder à sua questão, muito bem colocada, é distinguir entre os dois tipos de intelecção de que Lonergan nos fala. No fundo, as chamadas intelecções diretas e as intelecções indiretas. E há um exemplo muito simples e muito evidente que pode ser dado para as ilustrar. Consideremos o que se pensava sobre a relação entre a Terra e o Sol antes da teoria de Copérnico. Bem, pensava-se o que o tal senso comum, a nossa observação despreocupada nos faz dizer de que o Sol gira em torno da Terra. E, portanto, como nós sabemos, os gregos, Aristóteles, Ptolomeu, não todos, também havia teorias, por exemplo, de Aristarco de Samos, que não pensava assim, mas era uma exceção, e a esmagadora maioria, digamos assim, dos pensadores gregos que teve que organizar de uma forma sistemática a astronomia, aceitou, como todos sabemos, que, pronto, a Terra ocupa um centro e que os astros, nomeadamente o Sol e os planetas, circulam à sua volta. Isso é interessante, essa cosmografia e essa astronomia de Ptolomeu, porque, olha, ainda se nota na bandeira portuguesa, não sei se está a ver a bandeira portuguesa, tem no centro a esfera armilar. E o que é a esfera armilar? É a esfera, enfim, construída com a armila, ou seja, com as bandas, com a banda do zodíaco, ao longo do qual o Sol realiza o seu percurso aparente, e que foi utilizada, pronto, pelos navegadores portugueses, foi isso que nos fez chegar, olha, ao Brasil, à África, à Índia, e entrou na nossa bandeira nessa altura, porque era a marca, diríamos, o logotipo do rei Dom Manuel, das descobertas, e depois, com a República, foi outra vez colocado na bandeira. Bem, curiosamente também foi usado quando houve o Reino Unido, Portugal e Brasil. Entre 1815 e 1822 também tinha a esfera armilar. E também não é por acaso que o Brasil depois, com a República, foi buscar enfim, o globo celeste, não é? Aí, já não com a Terra no centro, mas também mantendo essa ideia de que há um globo no centro dos povos, onde é que o povo está na globalização. Bom, isto volta agora ao assunto principal. Dizer que o sistema é, portanto, que o sistema, como se dizia antes de Copérnico, dizer que o Sol está a girar em torno da Terra, digamos que resulta de uma intelecção imediata. E em relação ao que os sentidos veem, está certo. O que é uma intelecção indireta? É exatamente o que Copérnico fez. É contraintuitiva. É engraçado. Tudo parece indicar que o Sol se move, se gira. Possivelmente é impossível explicar a uma criança de 2 anos que o Sol não se move. Ou de 3 anos. Não vai acreditar. É preciso um desenvolvimento lógico. É preciso ter um pensamento contraintuitivo. Que foi o que Copérnico fez. Não. Afinal, o Sol é que está imóvel. Isto é uma ilusão, é uma aparência. E a Terra, como os outros planetas, movem-se. Ora bem, segundo Lonergan, a marcha do conhecimento depende tanto de intelecções diretas como de intelecções indiretas ou contraintuitivas. Nós estamos habituados, através de Descartes, a valorizar muito aquele modelo das ideias claras e distintas, que é o modelo da intuição. Modelo que depois reaparece também na fenomenologia do Husserl, portanto, a ideia da intuição primordial.
e, e isso nunca pode ser abandonado completamente. O que nós devíamos dizer é que há intuições e intuições. Quer dizer, há intuições que correspondem a uma apreensão absolutamente direta da realidade e há outras que são contra-intuições, digamos assim, mas são também insights, são também esclarecimentos, mas em que nós temos que pôr como que o problema ao contrário, temos que dar a volta à realidade para descobrir a solução. Ora, segundo Lonergan, isso é importante porque as etapas, por exemplo, da ciência, ele está a escrever na década de 50, uma década em que houve uma modificação. Bem, na década de 60 é que se notou mais com a célebre obra de Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. Mas já na década de 50, por exemplo, Stephen Toulmin, em 1953, um nome menos conhecido, mas muito importante, tinha escrito A Filosofia da Ciência. E tinha mostrado que a ciência também evolui. Que, embora em matemática 2 mais 2 são sempre 4, na base 10, bem, o certo é que a matemática, como sempre se soube, teve fases de crises dos seus fundamentos, e quem diz a matemática diz a física, e quem diz a física diz a química, as ciências naturais e as ciências humanas também. Lonergan, no Insight, tem uma visão de conjunto da história das ciências muito interessante, porque ele, no fundo, diz-nos que a ciência, na antiguidade, portanto, a ciência até Copérnico, até Galileu, até Newton, a ciência antiga, desde a antiguidade, a Idade Média, e a própria Renascença, era uma ciência, digamos assim, que tinha uma imagem orgânica do cosmos. O cosmos era como que um grande organismo, um grande ser vivo que estava, em que tudo estava em relação com tudo, e depois podiam-se encontrar algumas características, pensava-se encontrar algumas características físicas, ou algumas, tinham-se alguns conhecimentos astronómicos, ou sabia-se que a linguagem matemática era importante, faziam-se observações interessantíssimas, por exemplo, sobre o próprio diâmetro da Terra. Portanto, os gregos já tinham pensado em quase tudo, mas eram como que pontas soltas do saber que não estavam ligadas umas às outras. Então a ciência moderna, diz-nos Lonergan, com os seus métodos contra-intuitivos, conseguiu ligar a linguagem matemática à observação dos dados e conseguiu aqueles resultados espetaculares, com, sem dúvida, Copérnico é o primeiro, mas depois Galileu ainda é mais evidente, Kepler, Descartes também, e depois Newton, com Newton, digamos que esse sistema da ciência moderna, ou da ciência na modernidade, estamos no século XVII, está como que lançado e vai continuando a acumular resultados, porque basicamente trata-se de explicar os fenómenos, bom, primeiro os físicos, e dentro dos físicos os astronómicos, e depois foi-se avançando, e depois os fenómenos químicos, com o Lavoisier, e depois passou-se para os fenómenos biológicos, da vida, o estudo da célula. Bom, o certo é que a ciência estava em marcha completa, a ciência moderna, para explicar as ocorrências da realidade, enfim, segundo padrões fixos. O que é que aconteceu no século XX? Diz Lonergan. A ciência deu outro salto. Como diria o Kuhn, teve outra mudança de paradigma. Porquê? Porque se introduziu uma maneira, lá está, um insight para pensar a realidade que até aí só existia teoricamente, que era o conceito de probabilidade. Pascal tem uma teoria das probabilidades. Ele estava muito preocupado que o amigo dele, o cavaleiro Mitron, perdia ao jogo. Os franceses eram especialistas no século XVII naqueles jogos de casino. Aliás, eles têm todos os nomes franceses, esses jogos de casino, a roleta e coisas assim. E o amigo perguntou-lhe, Pascal, não me podes ajudar a ver se eu não perco o jogo? Bom, o Pascal não descobriu uma maneira
de ganhar os jogos de azar, porque não há maneira, senão se houvesse, os casinos já tinham ido à falência, não é? O que, aliás, é estranho, porque os casinos do Trump foram à falência. É difícil é realmente preciso ser mau empresário para levar os casinos à falência, mas isso aconteceu com o Trump. Porque, em princípio, matematicamente, o casino ganha sempre, não é? O certo é que o que eu quero dizer é que a teoria das probabilidades matemática foi inventada por Pascal a partir de uma questão muito concreta, muito direta, que é: posso ou não ganhar o jogo? Ele não inventou a fórmula, mas inventou a teoria. Mas a teoria ficou, digamos, a pairar. O que é que acontece no século XX? É porque, por razões várias, que agora aqui não interessam, os grandes físicos do início do século XX, com Max Planck à cabeça, mas depois o Heisenberg, enfim, todos eles começaram a olhar para o cosmos, para a natureza, em termos de probabilidade. E, portanto, as leis físicas, e depois as químicas e as biológicas, deixaram de ser leis, como diz London, e diz muito bem, leis clássicas, não é? Que são facilmente organizáveis por, digamos, coordenadas cartesianas e depois com o cálculo diferencial, inventado pelo próprio Newton e Leibniz, deixaram de ser leis clássicas e passaram a ser leis estatísticas. Isto é, em que interessa não só explicar as ocorrências, mas a possibilidade das próprias ocorrências. Então, por isso é que surgiu a mecânica quântica, que hoje os próprios físicos quânticos ainda dizem: bem, nós não sabemos bem o que é a mecânica quântica, mas que isto funciona, funciona. É uma expressão humorística do Feynman, mas que ainda corresponde à realidade, porque a ontologia da mecânica quântica é muito complicada. Agora, que funciona, parece que funciona. E depois isto chegou ainda de uma forma mais extraordinária à microbiologia, que é quase mais interessante, porque trata da vida, não é? A física trata enfim, vamos chamar da matéria, das energias, mas inertes. Quando se entra na biologia, entramos nós, não é? Entra a vida e a vida humana, nomeadamente. E também aí, hoje em dia, as pesquisas, e até muito recentes, dos últimos 10, 15 anos, mostraram que nós também vivemos num ambiente de complexidade e em que as intelecções, voltando ao London, que nós precisamos para perceber a biologia molecular, são intelecções extremamente complexas e contra-intuitivas, e que, como o Marcílio sabe, estão a fazer a cabeça dos cientistas a andar à roda, por exemplo, com esta questão do vírus. Na verdade, ninguém ainda conseguiu determinar completamente se este flagelo do vírus é de origem natural ou se não tem uma sequência artificial introduzida. Bom, mas mesmo saindo do exemplo do vírus que é conhecido, o vírus é apenas um pequeno exemplo. Não sendo o vírus considerado vida, é assim um caso à parte, mas também não é um caso físico puro, não é? Está ali, é uma nanopartícula que precisa dos outros para se reproduzir, precisa de vida, no fundo. É uma não-vida que precisa de vida para continuar a existir. Portanto, estamos numa zona de fronteira, é muito interessante olhar o vírus nesse aspecto. E o pensamento de London, que era um pensamento muito atento à evolução da ciência, dizia: nós temos que olhar para a ciência porque a ciência é o melhor que nós temos em termos de conhecimento. Não é o único conhecimento possível. No dia-a-dia ninguém está à espera da ciência para saber a que horas é que vem o autocarro, ou como vocês dizem, o ônibus, ou o bonde, ou a que horas é que me vou levantar, ou o que é que vou fazer para o almoço. Bem, há umas tentativas agora de dizer que isso deve-se pôr nos computadores e os computadores vão programar a nossa vida. Mas ninguém está muito interessado, de facto, em ter uma casa assim inteligente, que só abre as janelas quando ela quer, ou só fecha, ou o ventilador começa a funcionar com a temperatura, ou a porta, vamos lá ver. A inteligência prática também tem a ver com a nossa subjetividade, com os nossos gostos, com as coisas que nós queremos fazer. E essa visão, essa antropologia do ser humano, o Lonergan tinha. Portanto, ele tanto estava a pensar
no conhecimento mais rigoroso, mais produtivo, mais, enfim, e que permite a técnica, que é o conhecimento científico, como estava a pensar no conhecimento do dia-a-dia, onde, de facto, foi o termo que o Marcílio disse há pouco, quer dizer, existem insights, mas também existem muitos oversights, quer dizer, também existem, por outras palavras, erros, estupidezes, manias, obsessões, fobias, e como diz um provérbio da língua portuguesa, não há pior cego do que aquele que não quer ver. Isto é, o que ele chama escotoses. Nós nem queremos ouvir falar, temos tabu, digamos assim. Ora bem, tudo isto são negações do insight, são distorções do insight, ou oversight, para usar o termo inglês, que ele também estuda abundantemente, não é? Claro, também há erros na ciência, mas a ciência controla mais os erros porque tem métodos e regras metodológicas. No dia a dia, no senso comum, no tal conhecimento que nós usamos, bom, os erros são muito pouco controlados porque o nosso conhecimento está, como se estudou muito no final do século XX, está muito ligado às nossas emoções. O nosso conhecimento do dia a dia é um conhecimento passional ou emocional. É a tal inteligência emocional que nós temos e que nos afeta ou para o bem ou para o mal. Do ponto de vista político, basicamente é para o mal. Quer dizer, muitas vezes somos uma verdadeira carneirada, que vamos atrás do primeiro líder que aparece, porque não há racionalidade nenhuma. É tudo uma questão de emoção ou de paixão política, não é? Daí o primeirismo dos slogans políticos, não é? Bem, quando nós paramos um bocadinho para pensar, não, agora afinal isto não é por aqui o caminho, tem que se mudar de caminho. Bom, isso faz parte da experiência dos povos. No livro O Insight de Londres, nós vemos aparecer este panorama todo do ser humano, a sua odisseia de conhecer, desde o grande rigor científico até às paixões políticas e psicológicas e individuais que muitas vezes nos levam às trevas, levam-nos aos conflitos, levam-nos, evidentemente, ao que há de mais negro e mais doloroso na essência humana. Uma noção essencial na teoria do conhecimento de Lonergan seria a noção de autoapropriação. Inclusive, o primeiro capítulo da segunda parte, que é o capítulo 11, tem como título Autoafirmação do Cognoscente. O que seria a experiência de autoapropriação dentro, digamos, da teoria da consciência lonerganiana? Verdade, é muito importante e esse título de um capítulo já diz dessa importância. E eu ia dar uma resposta indireta. Ia começar por falar do que é ser objetivo e do que é a objetividade, que ele, aliás, também discute num dos capítulos do Insight, o 12 ou o 13. E depois de fazer à maneira de Lonergan, muito, lá está, muito austera, muito formal, que ele aprendeu com a escolástica, não é? De contar os argumentos um por um, e a favor e contra. Há ali uma lição escolástica que até nós achamos um pouco castigadora e até desinteressante, quase. Pelo menos obriga a um esforço brutal. Não, mais uma vez, não temos imagens fáceis, não temos um discurso fluente, não é? Temos muito poucas analogias para dizer o que ele nos está a transmitir. Mas depois dele passar, então, por várias noções de objetividade, ele chega a um resultado espantoso, e que é típico do gênio de Lonergan, que é dizer, afinal, ser objetivo é ter determinadas qualidades subjetivas. Isto é, não há uma regra ou um conceito de objetividade que se diga, eu agora é que sei que é a realidade, se seguir este método, ou seguir esta regra,
ou se fizer assim, assim e assim. X, Y e Z. Não. Eu, para ser objetivo, tenho que desenvolver a minha subjetividade de uma certa maneira. Tenho que desenvolver o sujeito. E aí é que entra o conceito de autoapropriação. Porque o sujeito é uma pedra em bruto. E como diz aquele nosso célebre escritor luso-brasileiro, o padre António Vieira, não é? Que tem uma peça muito conhecida, nós estudávamos isso aqui na escola, que se chama Arranca um estatuário, uma pedra dessa montanha. E depois o padre Vieira continua e depois dá-lhe uns golpes, afeiçoa, tira, esculpe, pole, etc. E a certa altura, em vez da pedra, pronto, temos uma estátua. Como o Aleijadinho fez nas suas esculturas, ou como o célebre Bernini fez nas famosas esculturas do Barroco, ou os escultores gregos. E que levou o Miguel Ângelo a dizer, depois de ele ter feito a estátua enfim, do Davi, uma das suas estátuas, disseram: mas como é que conseguiu fazer esta estátua tão maravilhosa? E o Miguel Ângelo respondeu: foi fácil, retirei a pedra que estava a mais. Bom, está bem, isso é ver a questão do ponto de vista final, pois retirou a pedra que estava a mais, é verdade. Ora, a autoapropriação, nesse sentido, é também retirar a pedra que está a mais. É transformarmos o material bruto na estátua. Isto é, a nossa consciência, a nossa mente tem os mais variados tipos de informação e desinformação. Está recheada de intelecções e de desintelecções, ou de anti-intelecções, de ideias intuitivas e outras contra-intuitivas. Nós nem podemos simplificar o que é a consciência, e eu sou professor de filosofia da consciência, e de facto, se a área difícil é identificar o que eu aliás chamo, mas isso seria quase outra conferência, a consciência na primeira pessoa, que é muito conhecida, que é o eu, a consciência na terceira pessoa, que é a coisa, enfim, o objeto que suporta, e depois, menos conhecido, a consciência na segunda pessoa, que é a minha relação com o tu. Ou seja, o eu que se refere a si próprio, e aí é que está o self, é preciso perceber, que é um termo muito utilizado na filosofia anglo-saxónica, e que até passou para a cultura anglo-saxónica, não é? Não é por acaso que está cheio de self-service, ou self-food, abasteça a si próprio, compra a si próprio, faça você próprio, não é? A cultura anglo-saxónica está muito dentro desta ideia do self. E a ideia do self é, portanto, a matéria bruta que tem que ser afeiçoada e aprimorada, diz-nos Lorgan como? Bom, por um lado, através dos insights, do conhecimento. Naturalmente não é só isso. Ele mais tarde dirá, tem que ser aprimorada e afeiçoada, precisamente, através dos afetos, das emoções, do reconhecimento, do respeito, da solidariedade, da compaixão, da ajuda. Naturalmente, valores que se podem identificar com o cristianismo. Ele era um sacerdote jesuíta, portanto, para ele eram mais ou menos evidentes essas noções e esses valores. O que acontece é que ele, digamos, teologia era teologia e filosofia era filosofia. Portanto, as questões éticas que ele traz no insight ainda não refletem plenamente. O insight é um bocadinho intelectualista. Bem, não é por acaso que a intelecção tem um papel tão grande. Ele no insight ainda está numa fase intelectualista, por exemplo, do ponto de vista da ética. Mais tarde, ele perceberá que, não, isto aqui não se pode ser assim tão intelectualista, do género, eu devo fazer aquilo que a minha inteligência me representa. Porque a minha inteligência diz uma coisa, mas a minha vontade diz outra, e ambas são importantes para me caracterizar. E, portanto, mais tarde, ele vai focar mesmo, do ponto de vista filosófico, a ética no sentido da relação com o outro, e aí é que se acrescenta ao mantra habitual: eu devo ser atento, inteligente, racional e responsável e apaixonado. Ele tem uma frase muito célebre de dizer: apaixonados,
estamos sempre. A questão é saber porquê ou por quem. É uma frase de Lonergan, não é? We are always in love. The question is, with whom are we in love with? E, portanto, mais tarde ele vai desenvolver, digamos, esta filosofia dos afetos, ou filosofia do amor, mas que ficou muito mais, como é dizer, estreitinha, magrinha no seu pensamento, fica só lá a ocupar uma tira pequena perante a grande massa, digamos, das suas preocupações epistemológicas e ontológicas, não é? Voltando à estrutura da obra Insight. A primeira parte é a epistemologia, no sentido anglo-saxónico do termo, ou seja, teoria do conhecimento, e a segunda parte é a ontologia, no sentido genérico do termo, ou seja, uma teoria do ser, do que realmente existe e daquilo que é. Mas, na verdade, não conhecemos nenhum filósofo que tenha posto numa obra só todo o seu pensamento. Eles desdobram, vão tendo evoluções, às vezes são evoluções tão grandes que a primeira parte não tem nada a ver com a segunda, por exemplo, o primeiro Wittgenstein e o segundo Wittgenstein. Parecem quase duas pessoas diferentes, não é? Um acreditava no formalismo do sistema e o segundo Wittgenstein, não, pronto, é aquele mundo da crítica da linguagem. O Lonergan é só um, não há um primeiro e um segundo Lonergan, mas vai burilando e vai especializando os seus interesses e as suas reflexões a partir desse núcleo que é a teoria do conhecimento, mas na qual ele depois, ele mesmo descobre limitações que foi exprimindo. Aí a obra, por exemplo, para compreender melhor o Insight, vale a pena muito ler a obra que também foi publicada pela Realizações, uma tradução também da nossa equipa, que se chama Tópicos sobre a Educação. Essa obra, Tópicos sobre a Educação, eu quase que a podia mostrar. O Marcílio conhece essa obra ou não? Tem essa. Os tópicos é uma espécie de explicações sobre o insight. É como se uma pessoa, eu não percebi bem o insight. Pode-me explicar? Então vai só aos tópicos e aparecem explicações, como quando se pede, eu não percebi o que um professor disse, então eu vou arranjar um explicador. E, portanto, é um conjunto de cursos extraordinários em que ele vai escarafunchando aqueles assuntos que estão muito, mais uma vez, muito austeros, no insight, a pessoa sabe o que é que ele quer dizer, mas não está a ver o alcance, não é? Então, nos tópicos sobre a educação, ele explica isso e aí percebe-se, é uma verdadeira enciclopédia do saber. Porque, como o Marcílio, então, tendo a obra, já viu que, não, agora vamos falar de física, agora vamos falar de matemática, agora vamos falar de arquitetura, agora vamos falar de literatura, agora vamos falar... Pronto, ele vai correndo as disciplinas todas, está a fazer uma filosofia da educação, mas por dentro do que ele chama o novo saber. O novo saber, ele está a falar nos anos 50, as novas metodologias, podemos dizer, a escola moderna, talvez seja uma maneira de pôr a questão, que entretanto se impôs, isto era nos anos 50 nos Estados Unidos, e foi chegando a pouco e pouco, depois a todo o mundo, não é? Ora, então, nós começámos, de facto, a sua pergunta começou numa ponta, que era a importância, digamos assim, desse fundo que acompanha os insights, mas eu fui derivando um bocadinho até estas questões da filosofia da educação, que também me parece importante e que no Brasil, aliás, tem particular urgência. Essa obra é de Lonergan, tópicos de educação, é muito importante. Inclusive, eu pretendo fazer uma entrevista apenas sobre esta obra, porque a vejo como fundamental para se compreender o insight. Agora, professor, dando sequência às questões, o professor fez menção à questão da probabilidade. No capítulo 4, Lonergan, ao tratar
entre aspas, abre aspas, da complementariedade das investigações clássicas e estatísticas, ele propõe uma visão de mundo como probabilidade emergente. Em termos gerais, como funcionaria este conceito de probabilidade no ato de intelecção e quanto ele contribui para uma abordagem filosófica aberta aos múltiplos graus do ser? Sim, é uma pergunta, é mais fácil de colocar essa pergunta do que responder, não tenha dúvida, não é? Porque tocamos num ponto centralíssimo e a resposta curta, fácil, é dizer que Lonergan tem uma visão indeterminista da realidade. Portanto, ao contrário dos sistemas deterministas e, em particular, das interpretações deterministas da ciência, que eram típicas até aos anos 50, 60, dos projetos da ciência unificada, do neopositivismo. O positivismo no Brasil tem uma expressão muito particular, não é? Como se sabe, nos finais do século XIX, em que ganhou adeptos, não é? O positivismo brasileiro como uma forma de, digamos, de iluminismo, de ilustração, mas depois também se tingiu dos seus tons e de atitudes próprias, um pouco em jeito de brincadeira. Eu costumo dizer, como sabe o Marcílio, o mote de Auguste Comte era ordem, progresso e amor. Ora bem, se olharmos para a bandeira brasileira, está lá ordem e progresso, porque vocês, os brasileiros, devem ter dito: amor não precisa pôr da bandeira, não é? Amor já cá temos, já cá temos. Portanto, o positivismo sendo, enfim, uma doutrina remota, mas influente de meados do século XIX, depois ganhou expressão social e política importantíssima e passou, em particular, para a interpretação da ciência, não só das ciências humanas como das ciências exatas. Ora, de uma forma simples, o que Lonergan está a fazer com a probabilidade emergente é: esqueçam o positivismo. Esqueçam o positivismo, mais particularmente o neopositivismo, que se afirmava nos círculos, por exemplo, o Círculo de Viena, de Carnap, o projeto das ciências unificadas. Era muito influente essa ideia. Vamos chegar aqui a uma linguagem que serve para todas as ciências, vamos unificar. Bom, Lonergan diz: estão doidos. Essa gente neopositivista está doida. Não percebe nada do que está a fazer. Podem ser extraordinários físicos, mas não sabem interpretar a física que fazem. Podem ser extraordinários químicos, mas não sabem interpretar a química que fazem. Porquê? Porque o que Lonergan é uma descoberta dele e que tem a ver com o que ele meditou muito, como disse aí o Marcílio, sobre a diferença entre a ciência clássica moderna, ou as leis clássicas da ciência moderna, e as leis estatísticas da ciência contemporânea. Ele pensou muito no assunto, pensou muito, e acabou por chegar a um conceito que é dele, foi criado, inventado, se quisermos por ele, não está copiado de ninguém, que é o conceito de ciclos de recorrência. Ou seja, um fenómeno é aquilo que acontece, que ocorre. É esse o sentido original grego da palavra fenómeno, que vem do grego phainos, ou seja, que dá à luz, que se manifesta, como quando se anda naqueles países das Arábias, das areias, e de repente como tem petróleo ou gás natural subterrâneo, de repente aquilo vem cá para fora, há um jato de luz e de chamas, que por sua vez está na origem daquelas imaginações orientais sobre o Aladino e a lâmpada mágica, não é? O Médio Oriente está cheio de lâmpadas mágicas nesse sentido, são emanações naturais, e portanto é isso que é um fenómeno, é uma coisa que se manifesta, que ocorre. O que Lonergan descobriu é que estas ocorrências obedecem a ciclos e que dentro dos ciclos mais elementares de ocorrências, que são os ciclos físicos, a certa altura
há certas ocorrências que já não conseguem ser explicadas em termos físicos. Isto é, nós sabemos que na origem das estrelas está essencialmente o hélio e o hidrogênio. Pronto, são os dois elementos. Está bem. Mas hélio e hidrogênio são elementos químicos. O que é que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que só foi possível haver o fenómeno físico, seja do Big Bang e da explosão nuclear, porque havia elementos não físicos que estavam ali em ação. Ou seja, neste caso, os átomos de hélio e de hidrogênio. Por outro lado, quando consideramos os elementos químicos, ou os ciclos de recorrência químicos, diz Lodren, a certa altura vemos que aparece uma coisa muito estranha, que a química não tem explicação e que se chama muito simplesmente vida. Porque a vida, toda a vida é química, mas nem toda a química dá origem à vida. Olha, voltamos à questão do vírus. É química pura, mas não é exatamente vida. É química que precisa de se meter dentro de nós, como o cogumelo precisa de parasitar as árvores, o vírus também nos precisa de parasitar a vida, não é? E, portanto, a biologia tem que surgir para explicar outro ciclo de fenómenos. E depois da biologia, com certeza que uma coisa, agora já não vou elaborar mais, mas uma coisa são os animais elementares e portanto, unicelulares, tudo isso, os que viveram dentro d'água, os anfíbios que vieram para a Terra, os anfíbios transformaram-se, os répteis, os dinossauros que desapareceram. Bom, e a certa altura, nesta escala de evolução animal, aparece os humanoides e o ser humano. Não nos interessa aqui a dizer quando é que ele se torna propriamente Homo sapiens, mas o certo é que, no fundo, a biologia dá origem a mais qualquer coisa, que é uma consciência muito desenvolvida e uma psicologia, e esse homem Homo sapiens faz a sua história. Então, o que é que Lodren descobriu? Descobriu que a probabilidade é como que o motor secreto, é o segredo de todas estas realidades, que vão partindo das realidades mais elementares, físicas, até às mais extraordinárias, como sejam as construções, a civilização humana, não é? Voltamos à imagem da pedra e do estatuário. Uma coisa é ter a pedra, enfim, física ou química, outra coisa é construir uma estátua, pronto, um investimento cultural, civilizacional, estético, etc. E ele conseguiu colocar todas as ciências numa escala ascendente. Portanto, em vez daquela defeito terrível que existe, quer dizer, não, uma coisa é as ciências seria só a matemática mesmo. Esses é que são cientistas, a sério, digamos, entre aspas. Depois há umas pessoas das letras ou das ciências humanas que dizem assim umas coisas, mas de facto existe uma diferença entre ciências paradigmáticas, é a minha maneira de explicar, e ciências não paradigmáticas, portanto, como as ciências da literatura ou a história, onde nós não temos um paradigma estável, mas temos que usar vários modelos para compreender muito simplesmente a realidade humana. E isto ajuda a perceber o último aspecto que eu lhe queria dizer sobre a probabilidade emergente. É que quando a probabilidade, que é o tal motor secreto da realidade, a tal energia que está sempre a funcionar e que trabalha com grandes números na natureza. Quando a probabilidade chega ao ser humano, acresce-lhe podemos dizer, uma qualidade ou uma propriedade que é qual? Que é a liberdade. Isto é, a probabilidade do ser humano toma a forma de liberdade e, portanto, nós podemos fazer ou não fazer. Depois seria importante também entrar nas definições que ele dá da probabilidade, como a frequência de uma possibilidade. O certo é que ele nos legou um conceito importantíssimo para nós pensarmos não na unidade de todas as ciências, mas na escala de todas as ciências, sempre com um pensamento e com um propósito comum, que é aumentarmos a nossa inteligência da realidade
mas tratando cada ciclo de recorrências, cada ciclo de fenómenos, de acordo com os aspectos próprios, sabendo depois que em cada ciclo vamos encontrar uma secção que nos obriga a mudar de quê? De instrumento, a mudar de ciência. Já não pode ser a física, tem que ser a química, já não pode ser a química, tem que ser a biologia, tem que ser as ciências humanas. E no fim, a filosofia, no fim não, no lugar antepenúltimo, não é no fim, em lugar antepenúltimo aparece a filosofia como uma reflexão e uma integração destas ciências e das humanidades. No fim, do ponto de vista de Lonergan, como sabe, apareceria a própria reflexão religiosa ou teológica, não é? Porque ele no Insight, eu acho que só fala no nome de Jesus Cristo para ir na página 700. É mesmo um bocado jesuíta, não é? Aquilo vai por doses, não é? E, portanto, na reflexão final ele disse, bom, agora tenho que falar de Jesus de Nazaré, porque para solucionar o problema do mal não me serve nem a ciência, nem a ética, nem a filosofia, tem que ser outro tipo de solução, mas que ainda entra dentro da probabilidade emergente, é claro. Será que ele tentou fazer demais? Ninguém no século XX tentou isto. Ele é um caso único de alguém que vai das ciências até à teologia, passando pela filosofia. Não, vamos lá ver. Não é um caso único. É um caso único no rigor com que o fez. O companheiro dele, Teilhard de Chardin, muito conhecido, também tinha esta ideia que se começava por uma reflexão científica, depois filosófica, mas eram mais imagens, não era um raciocínio aplicado, até que depois há muitas críticas à própria ciência, enfim, às descobertas ditas de Teilhard de Chardin, do homem de Pequim, que afinal não era bem um homem de Pequim, do homem de Java, bom, não importa. O certo é que, do ponto de vista lonerganiano, ele conseguiu um extraordinário integração dos conhecimentos humanos. E por isso é que a revista Time, nos anos 50, foi depois da saída do Insight, fez uma capa, a revista Time, portanto, uma revista de grande divulgação norte-americana, fez uma capa com o Lonergan, a dizer que ele era como que o São Tomás do século XX, digamos assim. Portanto, que tinha dado uma visão panorâmica do conhecimento. Bom, de facto, ele na altura impressionou e continua a impressionar por causa disso. Professor Mendo, a impressão que eu tenho é que Lonergan é um membro daquela espécie em extinção que o Peter Burke chama de polímata, que é aquele indivíduo capaz de encontrar conexões entre disciplinas que parecem díspares. A especialização as separou de tal forma que o próprio especialista já não se sente capaz de perceber as conexões. Bem, mas eu queria fazer uma pergunta sobre a noção de metafísica que há em Lonergan. Me corrija se eu estiver enganado, mas me parece que em Lonergan há uma robusta elaboração de uma metafísica. Ele chega, inclusive, a dizer que se tivesse concluído o livro, o Insight, né? Insight, no capítulo 13, não propondo, portanto, uma metafísica possível, seu trabalho, de algum modo, estaria incompleto, inconcluso. Numa época que se assume pós-metafísica, essa proposta lonerganiana me parece bastante interessante. Como Lonergan conceitua a metafísica e como ele lida com as críticas pós-metafísicas? Retomando, antes da sua pergunta, fez uma observação que eu quero sublinhar, porque concordo com ela e que é muito importante, que é considerar Lonergan um polímato, podíamos também dizer, portanto, um espírito universal, como foi Leibniz,
ou como foi, bem, por razões diferentes, Leonardo da Vinci, ou talvez o Platão, e há mais exemplos, Raimundo Lúlio, na Idade Média, e podíamos ir buscar outros autores do século XX. Mas não são assim tantos, não é, é os que vão só à Copa do Mundo, digamos assim. É um número restrito de indivíduos que conseguiram perceber, estou a ver aqui as relações no seu interior. Dito isso, e respondendo à questão qual é o estatuto que Lonergan quer para a metafísica, que ele usou esse termo, poderia ter usado ontologia, mas para ele preferiu ir buscar o termo, digamos, neste caso, tomista. Não se pode dizer aristotélico, porque Aristóteles nunca falou de metafísica, falava só da filosofia primordial, ou da filosofia primeira, que no fundo era a teologia, era o conhecimento do motor divino, e portanto ele também lhe chama a ciência sem nome. Metafísica, como nós chamamos, é uma palavra editorial, criada por Alexandre de Afrodísias, quando teve que reunir os escritos, as lições de Aristóteles, e, enfim, lá no século II antes de Cristo, colou a palavra metafísica. Naturalmente, numa época que alguns chamam pós-moderno, ou pós-metafísica, em que existem todas aquelas escolas dos chamados filósofos da hermenêutica da suspeita, e em particular muitos deles são franceses, não é? Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, o psicanalista Jacques Lacan. Bem, podemos continuar com exemplos. Depois, a partir desse núcleo, bem, é mais que franceses, são parisienses todos. A partir desse núcleo de Paris, depois foram irradiando para a América, para o resto da Europa, para a América do Sul, enfim, estabeleceu-se essa ideia do pós-modernismo como o fim da metafísica e, portanto, na verdade, o fim da própria verdade. Isto é, de que todos os nossos conhecimentos estão como que presos ou no mundo da linguagem, ou estão presos, digamos assim, são apenas projeções de um eu, e não podemos esperar nenhuma modificação, não podemos esperar nenhuma síntese ou nenhuma conclusão última que traga o selo dos fundamentos. No fundo, o pós-modernismo é também a ideia de que não existem fundamentos, quer para o conhecimento, quer do ser. Lonergan, como pessoa informada, sabia da existência desses autores. Tanto quanto me estou a lembrar, nunca os tratou diretamente. Mas aí eu posso estar a passar por cima, também não li toda a obra lonerganiana. Portanto, mas não me estou a lembrar de um artigo em que ele tenha como interlocutor direto, digamos assim, os pós-modernistas. E em particular, quando escreveu o Insight, eles ainda não estavam na berra, não é? No início dos anos 50. E esse lado de Lonergan, obviamente, tem uma face positiva e tem uma face negativa. Ninguém hoje em dia acredita que haja sistemas filosóficos que tenham respostas para tudo, tipo um canivete suíço, como nós chamamos, que tem aquelas... tira-se de dentro do canivete as pontas para fazer tudo. Portanto, em filosofia não há canivetes suíços. Agora, eu tenho aqui uma coisa que vai explicar tudo. Não existe. E Lonergan sabia disso. E a maneira que ele teve de defender isso foi que as suas conclusões, por exemplo, a sua epistemologia, a sua filosofia da ciência, para sermos ainda mais exatos, não depende do estado dos conhecimentos científicos. O Insight não é uma obra sobre conteúdos da ciência. É uma obra sobre procedimentos da ciência. Não é uma obra, eu já sei tudo o que disse o Einstein e o Planck e o químico e agora vou fazer aqui uma síntese. Não é nada disso. O que eu sei, diz Lonergan, é como é que trabalha a mente do cientista. Porque a mente do cientista é uma mente humana. Portanto, não trabalha muito diferente de como é que trabalha a pessoa do senso comum, o filósofo ou o teólogo. O que é que elas todas têm em comum? Bom, são as tais
operações intelectuais bom, por um lado, as operações intelectuais e o esforço titânico, voluntário, para não cairmos, digamos assim, nas operações anti-intelectuais, nos oversights, nas tais fobias, erros, manias, que também têm que também têm um lado intelectual, no mau sentido do termo, não é? Convencer-se de ter uma solução é ser um mau intelectual, a pessoa está convicta, não é? Em vez de continuar sempre a aprender. Portanto, ele estava precavido contra a ideia de um sistema que resolvesse todos os problemas pelo método de construção do sistema dele. Mas, claro que se pode fazer uma crítica a Lonergan, que lhe foi feita, aliás, pelo seu crítico, com uma expressão muito divertida, dizendo: bem, isto é um filósofo que está sempre a afiar a faca, mas nunca corta nada com ela, não é? Então, quer dizer, ele está sempre ali a dizer como é que são as operações do entendimento, mas depois, então, e agora? A crítica é um bocadinho injusta, tem aliás um lado freudiano estranho, não é a crítica, mas porque de facto ele apresenta resultados que nós, que somos seus leitores, podemos comprovar porque ficamos mais esclarecidos, ficamos mais atentos, mais inteligentes, mais racionais, mais responsáveis e mesmo mais apaixonados se o lermos bem. E é isso que Lonergan pretende, como qualquer autor de filosofia, não é? Eu vou-vos transmitir uma solução, mas eu vou-vos dizer como é que eu penso, eu vou-vos apresentar aqui os meus procedimentos, e se vocês os aprenderem, eu acho que vão ganhar qualquer coisa com isso. Agora, isto não é a solução e têm que fazer o vosso esforço e, em alguns casos, até podem chegar a conclusões um pouco diferentes. Bom, isso é o lado maravilhoso que tem a filosofia como a ciência universal, ou a ciência das ciências, ou ciência que sabe que trata de problemas irresolúveis. É uma das formas que eu tenho para definir a filosofia. É a ciência dos problemas irresolúveis, ao contrário das outras ciências em que, em princípio, resolvem-se as questões, não é? A filosofia, em último caso, chega a determinadas aporias, é o termo técnico, ou dificuldades que não são resolúveis. Há um problema interessante, professor Mendo, que o Lonergan ele já trabalha na obra dele, o método em teologia, que tem a ver com a questão hermenêutica ou da interpretação. No Insight, no capítulo 17, intitulado Metafísica como Dialética, Lonergan ele aborda a questão que ele denomina de verdade da interpretação. E aí eu gostaria de saber como ele lida com o problema da interpretação dentro do contexto das controvérsias propostas pelas hermenêuticas contemporâneas do relativismo e do ceticismo. Quando nos aproximamos do final do Insight, sente-se um pouco que ele começa a acelerar a velocidade. Dá a impressão daqueles corredores dos atletas dos 5.000 metros, por exemplo, em que os primeiros 4.500 metros vão assim numa certa velocidade. Mas quando chega à última volta da pista, a pista costuma ter 400 metros, começam todos ali a acelerar, não é? E no fim é quase o sprint para ver quem é que ganha os 5.000 metros, os chamados corredores de fundo. O Insight é uma obra de um corredor de fundo também. Aquilo vai a uma certa velocidade, não é? Mas no fim ele começa a correr mais depressa. Porque depois de deixar as questões, digamos, ontológicas nos capítulos 12, 13, 14 e 15 e 16, as coisas, enfim, a objetividade, esses assuntos que ele vai tratando. Depois, no capítulo 17, ele dá um salto, como disse o Marcílio, para as questões hermenêuticas, no fundo, vamos chamar-lhe assim. Depois, no capítulo 18, dá outro salto para a ética, não é? A possibilidade da ética.
E depois no capítulo 19 e 20 dá mais outro salto, que é dos capítulos mais difíceis e mais laboriosos de ler, custosos mesmo, para, no fundo, uma teologia filosófica, não é? Uma teologia filosófica, não é? E muito escolástica mesmo na maneira de apresentar com... Agora não me lembro, mas tem qualquer coisa como 52 argumentos ou 51 argumentos. É uma coisa tremenda, não é? Bom, então, no 17, ele, na altura, não terá dito tudo o que sabia sobre o tema. Lonergan era um conhecedor de Hegel e de Marx, o que pode parecer estranho para um sacerdote nos anos 30. Era preciso ver que ele andava a ler o Tomás de Aquino e ao mesmo tempo andava a ler Hegel e Marx na Roma fascista de Mussolini, em que ele tinha lá a estudar para a tese do doutoramento, não é? Era isso que ele andava a estudar também. E, portanto, ele tinha uma grande sensibilidade às questões históricas e sociais. E o termo dialética também não aparece aí por acaso, não é? Só que a dialética de Lonergan é uma dialética aberta, diferentemente, digamos, da dialética fechada, quer de Hegel, quer de Marx, que é uma dialética dos sistemas idealistas, não é? A dialética de Lonergan é aberta, porque ele considera, lá está, nesse capítulo 17, em que ele fala de... Ele está preso ainda a uma ideia de mito um bocadinho ultrapassada. Ele próprio ultrapassou essa ideia. Mas ele ainda está a confrontar-se com a história do mito é antirracional e, portanto, a razão vem substituir o mito. As investigações posteriores mostraram que uma hermenêutica mais exigente, em que não há uma passagem do mito à razão, não é? Como durante muito tempo se ensinou, mas há sim uma transformação de um certo tipo de racionalidade mítica noutro tipo de racionalidade, digamos, que já não é cosmológica, mas que está centrada no homem e, portanto, tem critérios internos de validação, que corresponderia aos primeiros filósofos gregos. Jorge Gusdorff foi dos primeiros, chamou a atenção para isso na sua obra Mito e Razão. No capítulo 17, ele, Lonergan, ainda está preso a uma ideia de ruptura, não é? A razão rompe com o mito, mas depois, como é um teólogo, ele depois tem qualquer coisa para pôr por cima da razão, que é o mistério. Então vem ali uma trilogia que é mito, razão e mistério. Portanto, a razão tapa as insuficiências do mito e o mistério tapa as insuficiências da razão. É normal que ele pensasse assim. Quando ele escreve o Método na Teologia, que é um dos melhores livros do mundo, com um dos piores títulos, porque na verdade não é o método da teologia, é o método das ciências humanas, das humanidades, como se percebe quem lê o livro, em que a teologia é um caso, enfim, muito especial de uma ciência, pode-se chamar humanística, mas que depois assenta lá numa revelação. Mas esse livro não se devia chamar Método na Teologia. Mas pronto, foi o título que ele deu e é assim. Mas é muito mais importante que isso. Porquê? Porque ele no Insight não se tinha preocupado, lá está, com as ciências humanas. Tinha falado, mas pronto, pouco. Estava mais preocupado com as ciências duras, com as ciências naturais. E ainda para mais com a física em especial. Era normal, nos anos 50 era a grande questão epistemológica. Portanto, os autores também são frutos das suas circunstâncias e do que se debatia na altura, culturalmente e cientificamente, e ele estava na vanguarda disso, na vanguarda. Mais tarde, portanto, as ciências humanas também ganharam, embora não se tivessem tornado paradigmáticas, ficaram mais, estabilizaram, digamos assim. Surgiram grandes autores da antropologia, o Lévi-Strauss, que foi estudar aí no Brasil o que ele chamou tristes trópicos, não é? Os homens enfim, a história, grandes nomes, historiadores das várias escolas, chamada Escola dos Anais em França, portanto a escola estrutural, e todo esse
conhecimento das ciências humanas cavou fundo, e ele que tinha que ensinar teologia, e que se espantava muito que os desgraçados dos alunos de teologia tinham que saber de tudo, não é? Tinham que saber línguas, tinham que saber arqueologia, tinham que saber história, tinham que saber economia, política, bom, depois tinham que saber coisas ainda mais exóticas, como, bem, no fundo, liturgia, que ia dar a um certo tipo de sociologia. Ou seja, o estudante de teologia tinha que saber um enorme conjunto de ciências humanas para interpretar as escrituras, para aquilo ser uma palavra viva. E por isso, ele, ao perceber esse conjunto das ciências humanas envolvidas nos estudos teológicos, ou nas ciências da religião, é que escreveu o método de teologia, que é um complemento muito interessante do Insight. Professor, estamos na 8ª pergunta. Faltam 3, não é o todo. A próxima pergunta, a 8ª, ela diz respeito à possibilidade da ética. O capítulo 18 do Insight é intitulado exatamente A Possibilidade da Ética. Na sua palestra, Bernard Lonergan e o Insight, o professor diz que, abre aspas, a ética de Lonergan resgata o conceito mais fundamental à ética, que é o conceito de bem. Fecha aspas. Como Lonergan vê o processo ético no desenvolvimento humano? Isso é uma primeira pergunta. E quais seriam os imperativos éticos da perspectiva lonerganiana? Sim, sem dúvida que o conceito de bem em todas as éticas é polarizador, é central e em Lonergan não podia deixar de ser. O tratamento que ele dá no capítulo 18, como eu disse, é de uma ética relativamente intelectualista. É de uma ética, portanto, que se preocupa com os motivos, com as intenções, mas que, a meu ver, não valoriza suficientemente o lado relacional. E, portanto, o ponto muito interessante que tem, e esse continua válido, é o destaque que ele dá ao conceito de liberdade. Porque alcançar o bem é a libertação. É a libertação possível, naturalmente, que é a libertação do mal. E Lonergan faz considerações, agora sem entrar em pormenores e nos argumentos, para isso é que se lê os livros, é para ver a argumentação e a marcha. Aqui estamos a falar, por assim dizer, da panorâmica só. O que ele faz é um envolvimento muito interessante com a liberdade humana, e para mostrar como é que é indispensável nós termos consciência dessa liberdade para identificarmos o mal, sabendo nós que não é a nossa liberdade sozinha que nos vai libertar completamente do mal. Então é assim que entra o bem, ou seja, ele não está a fazer orações piedosas, quer dizer, não é uma ética piedosa, não é uma apologética, não é uma teoria das virtudes, é um exercício que tem muito a ver, aliás, com a espiritualidade jesuíta e inaciana, em particular de Inácio de Loyola, para nós apurarmos o que os jesuítas chamam o discernimento intelectual. Dito isto, de facto, há uma outra grande faceta da ética, que é a relação humana, a descoberta como disse o Martin Buber, no célebre livro Eu e Tu, não é? A descoberta relacional, ou como disse o mestre do pensamento dialógico, eu estava precisamente, tenho que acabar um artigo sobre ele, que é Franz Rosenzweig, na Estrela da Redenção, em que, de facto, a atitude ética e redentora é quando eu consigo dizer tu a um ele. Quando é que eu salvo, ou quando é que existe redenção? Quando eu consigo dizer tu a um ele. Isto é, quando eu deixo de tratar o outro como é mais um sujeito, é mais um indivíduo que está ali, mas ele passa a ter significado e a preencher a minha vida e eu a dele em relação.
homem ou mulher, ou a comunidade no seu conjunto. Ora bem, esses aspectos não estão muito tratados na possibilidade da ética, que tem um pendor mais intelectualista. Dando agora um salto da possibilidade ética para a estrutura da consciência, na concepção de consciência lonerganiana, haveria aquilo que você chamou de estrutura superior da consciência. Eu pergunto como Lonergan concebe o fenômeno da consciência e qual seria essa estrutura superior, não é, da própria consciência. O ponto importante é que na tradição filosófica existe, sempre houve uma reflexão de qual é o que se pode chamar o ápice. A palavra existe em português, ápice, corresponde ao latim apex, mas também se pode chamar o cume, a cumeada, o ponto, nesse sentido, superior da consciência. E uma das designações mais tradicionais é chamar alma a esse ápice da consciência. É isso que, por exemplo, Descartes descobriu nos seus famosos sonhos. Digamos que a filosofia de Descartes começou por um sonho, não é? Os sonhos que ele teve quando estava lá numa casa na Alemanha, não é? Ele descreve isso no discurso. Sabemos, no discurso do método, e no fundo é a descoberta do fundamento da consciência, que é a alma, que ele exprime através do cogito, e do firmamento da consciência, que é o ser divino, que é, digamos, o outro correspondente. Portanto, a tradição filosófica, nas suas várias linguagens e nas suas várias escolas, e eu faço parte daqueles que acham que os filósofos dizem todos o mesmo. Agora, é preciso saber o que é que eles dizem exatamente, mas eu acho que eles dizem todos o mesmo, por isso é que são filósofos. Pois há os que são pseudo-filósofos, claro, há os que parecem a filosofia de amadores que não percebem nada do assunto. Mas os que são mesmo filósofos dizem, inscrevem-se nesta linhagem, e o Lonergan também. Ele não teve tempo para ver os desenvolvimentos das neurociências, ele teria com certeza gostado muito, não é? Que avançaram de uma forma espetacular na década de 90, em particular, que deram origem também a muitas tentações e caminhos esquisitos de visões redutoras, lá está, da consciência apenas como, pronto, no fundo é a consciência vista só pela terceira pessoa, não é? Sem atingir o ápice da consciência, que resulta sempre de uma relação do eu consigo próprio, do eu com o mundo, ou do eu, como dizia o Descartes, com a coisa infinita, com a infinidade. O Descartes, o Levinas, por exemplo, a obra principal de Levinas chama-se Totalidade e Infinito, que é uma homenagem a Descartes. A totalidade é os campos de concentração da direita radical, digamos, de Hitler. Isso é a totalidade. O infinito é o espaço em que o indivíduo se liberta através do rosto do outro, porque deixa de ficar preso na sua personalidade e está atraído pelo rosto do outro, que é ao mesmo tempo humano e divino. Ora bem, Lonergan era um teólogo, e eu diria que todos estes aspectos, digamos, dialógicos, do tipo Levinas, Martin Buber, ele, de certo modo, remeteu para a teologia. E aí nós temos um drama, é que depois não há assim uma espécie de... A teologia e a filosofia de Lonergan não fazem vasos comunicantes. Se formos ver os manuais de Lonergan de teologia, que estão a ser publicados, pronto, são relativamente clássicos e canónicos. Ele não se afirmou como um teólogo, enfim, como os teólogos, um Pannenberg, nem sequer um Karl Barth. Bem, vamos dar esses nomes, muitos deles alemães. Mas
há um ponto em que ele se tornou conhecido como teólogo, e que tem a ver com a probabilidade emergente e que tem a ver com a teoria do desenvolvimento. Porque quando foi o Concílio Vaticano II, Lonergan, portanto estamos em 1961, ele andava lá por Roma, e Lonergan foi um dos peritos do concílio. Portanto, estavam lá os bispos todos, não é? Depois haviam os bispos que eram mais iguais que os outros, que são os cardeais, digamos assim. E depois havia os peritos, que eram os teólogos que eram chamados a dar pareceres sobre aspectos especiais. E nos corredores do Vaticano II ele era conhecido como o perito do desenvolvimento. Quando Paulo VI escreve a encíclica Populorum Progressio, o progresso dos povos, e que foi muito importante, nomeadamente em todo o mundo, na Europa, no Brasil, para a Confederação Episcopal, para a Conferência Episcopal Brasileira, foi, como é que se chama, e que tinha na altura uma figura de referência, que era Hélder Câmara, o Dom Hélder Câmara, precisamente arcebispo do Recife, se não estou em erro, não é? Aí onde o Marcílio está. Portanto, é uma figura da Igreja Mundial, não é? É talvez o teólogo ou o brasileiro mais conhecido na Europa. Quer dizer, acredito que o homem dos automóveis seja mais conhecido, o que morreu, não me lembro, da Fórmula 1. Diga lá o nome do... É o Senna. O Senna, pois o Senna também é bastante conhecido. Mas o Hélder Câmara talvez seja mais conhecido que o Senna. É uma figura brasileira de referência. Porque incorporou na teologia esta questão do desenvolvimento. Que depois, mais tarde, deu a teologia chamada a teologia do povo, na Argentina, no Uruguai, no Chile. Depois, por razões diferentes, deu a teologia da libertação, mais na Colômbia, e depois espalhou-se. Bom, na América do Sul toda viveu muito essa questão que vem do Concílio Vaticano II. E, por estranho que pareça, por trás da questão do conceito de desenvolvimento, em que o Paulo VI, eu agora fiz aqui um raciocínio assim, andei um bocadinho às voltas, mas agora é que cheguei ao que eu queria dizer, em que o Paulo VI disse: desenvolvimento é o novo nome da paz. Isto é, a Igreja sempre falou de paz. Mas paz, se a Igreja nem armas tem para impor a paz, o que é que pode dizer? É um apelo moral? Não. A paz pode ser construída através do desenvolvimento, que é uma ideia que nós temos há 50 ou há 60 anos, desde o Concílio Vaticano II. E por trás disso está o conceito de probabilidade emergente e desenvolvimento que Lonergan fazia soar nos corredores. Só que ele era uma personagem, precisamente, de bastidores ou de corredores, nunca apareceu a fazer entrevistas, nem a dizer coisas, nem nada. Mas porquê? Porque o desenvolvimento era o reflexo no ser humano da probabilidade emergente. Era aquilo que nós queríamos fazer com a nossa liberdade. O que queríamos fazer com a nossa liberdade era desenvolver as condições de vida, ter mais qualidade de vida, melhor economia, melhor sociedade, etc, etc. Daí o desenvolvimento ser o novo nome da paz. Este é um aspecto pouco referido, mas muito importante sobre Londres. Professor, chegamos à última questão, que é sobre a filosofia e Deus. Há um artigo de sua autoria intitulado A Inovação, de Bernard Lonergan, no qual o professor trata da concepção lonerganiana da natureza de Deus. Como Lonergan lida com o problema da existência de Deus no Insight? Lonergan é um sacerdote católico e da congregação jesuíta. E para ele não há grandes dúvidas sobre como é que deve ser abordada a existência de Deus. Deve ser abordada através do louvor. E, portanto, é o louvor a Deus. Isto é, não se trata daquelas dialéticas de culpa e de salvação, do bem e do mal, mas trata-se de reconhecer na criação, na natureza, a marca divina. E, portanto, o próprio interesse e empenho que ele tem nas ciências está relacionado com isso. Ele olha para as ciências porque as ciências são entusiásticas, são extraordinárias, porque nos revelam a criação.
revelam-nos o que é a natureza nas suas complexidades e nos seus mistérios, não é? Que depois são explicados pela física, pela química, pela biologia, mas são explicados até chegarmos a novas complexidades, que por sua vez têm que ser explicadas outra vez. É quase que um trabalho decisivo, não é? Que os cientistas têm que fazer. Ora, aí vê-se que Lonergan está a fazer um trabalho de louvar a criação e de louvar a Deus. Naturalmente que depois ele tinha as suas convicções e as suas crenças de que nunca teve, que se saiba, crise ou abalo, não é? Foram sempre muito constantes e muito permanentes. Concelebrava missa como sacerdote naturalmente que o fazia. Não é, portanto, um daqueles temperamentos, digamos assim, barrocos, histriónicos, não é? Nem sequer como Agostinho, ou Lutero, não, ou Pascal, não é? Que estão sempre a ver um problema religioso em tudo e a confrontar-se com o drama da salvação. Não é de facto o temperamento dele, é mais intelectual, pode-se assim dizer, mais racional na abordagem, mas sem nunca perder de vista esta ideia do louvar a Deus. Bem, professor, chegamos ao final da entrevista. Certamente alcançamos o objetivo de proporcionar e disponibilizar um material importante para estimular aqueles que estarão assistindo a ler a obra de Lonergan, especialmente o Insight, esse estudo sobre o conhecimento humano. E antes de mais nada, quero agradecer ao professor pela sua generosidade em ter aceitado o convite e parabenizá-lo também pela excelência do seu trabalho acadêmico. Muito obrigado, professor. Não, obrigado também, Marcílio. Eu agradeço também, porque eu gosto de partilhar isto, tenho todo o gosto. Sinto-me também realizado a partilhar esta minha odisseia de compreensão do Lonergan, que depois eu tentei estender a outros autores. Lá está, para cada um de nós depois poder fazer o seu caminho. Então, até uma próxima. Até uma próxima. Um grande abraço. Uma grande saudação, um grande abraço e voltaremos a ver-nos. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado.